A intensidade das forças intermoleculares é bem menor do que a intensidade das interações iônicas e covalentes. Por isso, emprega-se bem menos energia para vaporizar ou fundir uma substância do que para romper ligações covalentes em moléculas. Como exemplo inicial, nós temos o ácido clorídrico, cuja dissociação demanda uma energia de 431 kJ por mol, ao passo que sua vaporização requer apenas 16 kJ/mol. Uma implicação direta disso é que mesmo com a mudança de estado físico, podemos afirmar que as moléculas do ácido permanecem intactas. Para que uma substância apresente um elevado ponto de ebulição, é necessário que suas forças de atração sejam realmente significativas. Portanto, quanto maior as forças de atração, maior é a temperatura na qual o líquido entra em ebulição. E já é importante ressaltar que, embora as forças que existem entre as moléculas não sejam tão fortes quanto as ligações iônicas e covalentes, elas são responsáveis pelos 3 estados físicos da matéria. Assim sendo, podemos muito bem conceituar forças intermoleculares como sendo forças atrativas entre as moléculas que as obrigam, entre aspas, a permanecerem unidas, próximas umas das outras nos estados sólido e líquido. Essas forças podem resultar de fatores diversos. Por exemplo, a disposição espacial dos átomos nas moléculas, átomos com diferença significativa de eletronegatividade e a presença de certos grupos funcionais podem levar a algumas distorções nas distribuições da carga elétrica das moléculas, de tal modo que um lado da molécula assume um caráter mais positivo e o outro um caráter negativo. Isso é o que nós chamamos de dipolo permanente. Na presença dos dipolos, as moléculas se alinham por intermédio da atração eletrostática entre as regiões de cargas opostas. As forças dipolo-dipolo, que permitem essa atração entre moléculas polares neutras, só são efetivas quando as moléculas estão muito próximas. Na prática, como essas moléculas podem se movimentar livremente, é possível que em algum momento elas assumam alguma orientação mais repulsiva do que atrativa. Contudo, o tempo de interação durante a atração tende a ser maior do que durante a repulsão, de modo que o efeito líquido total é mesmo de atração. Em alguns casos, as forças intermoleculares podem surgir a partir da interação entre uma espécie carregada, um íon, com uma molécula que apresente momento dipolar. Essa situação é característica da interação íon-dipolo. A força íon-dipolo ocorre, pois, entre um íon e a carga parcial em certo lado da molécula polar. Os íons positivos são atraídos pelo lado negativo do dipolo, os negativos são atraídos pelo lado positivo. A força desse tipo de atração será função da carga do íon e da magnitude do dipolo envolvido. As forças intermoleculares também podem ser observadas em moléculas que não possuem dipolo permanente. Embora não existam forças de polo-dipolo entre átomos e moléculas apolares, é certo que deve existir algum tipo de interação atrativa, tendo em vista que gases apolares podem ser liquefeitos. London foi quem constatou que o movimento de elétrons em um átomo ou molécula pode criar um momento de dipolo instantâneo. Desse modo, flutuações eletrônicas nas moléculas podem fazer com que os compostos tipicamente apolares apresentem dipolos temporários. Embora esses dipolos não sejam capazes de promover o alinhamento das moléculas, podem induzir a cada instante a polarização de moléculas adjacentes, resultando em forças atrativas. Forças dessa natureza são conhecidas por forças de dispersão ou forças de London. Assim como nas interações de polo-dipolo, elas só são significativas quando as moléculas estão próximas. E ao contrário do que se pode imaginar, as forças de dispersão não ocorrem apenas em moléculas apolares. Na verdade, elas ocorrem em todas as moléculas, sejam polares ou apolares. Quanto à tendência de crescimento, ou melhor, a intensidade desse tipo de interação, será função direta do aumento do tamanho molecular e também da forma espacial das moléculas. Algumas moléculas, como a água, apresentam ainda outro tipo especial de interação chamada de ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Com o átomo de hidrogênio sendo formado por apenas um próton e um elétron, o elétron acaba sendo fortemente atraído pelo oxigênio da água, deixando o próton desprotegido. Desse modo, o próton pode interagir com regiões negativas de outras moléculas de água, isto é, o próprio oxigênio, resultando em uma forte rede de ligações intermoleculares e na formação de um dipolo no qual os hidrogênios ligados ao oxigênio constituem o lado positivo. As pontes de hidrogênio podem ocorrer com outros elementos eletronegativos como flúor e nitrogênio e são consideradas atrações relativamente fortes, o que ajuda inclusive a explicar o alto ponto de ebulição da água
quando comparada aos hidretos da mesma família do oxigênio. Normalmente, a tendência esperada é de crescimento da temperatura de ebulição com o aumento da massa molecular, mas a predominância da ligação de hidrogênio faz com que a água e outras substâncias correlatas apresentem maior temperatura de ebulição. Portanto, há dois fatores principais que devem ser avaliados na predição de temperatura de ebulição de compostos moleculares: o tipo de interação e o tamanho da molécula. Via de regra, quando as moléculas têm massas moleculares e formas comparáveis, as moléculas polares tendem a ter atrações mais fortes, principalmente na presença de pontes de hidrogênio. Por outro lado, quando as moléculas apresentam o mesmo tipo de interação, mas diferem muito em suas massas moleculares, a molécula mais massiva tende a ter interações mais significativas e, consequentemente, maior temperatura de ebulição.